Boa noite. Boa noite. A nossa reflexão de hoje é sobre a parábola do filho pródigo. Antes de falarmos especificamente da parábola, é sempre bom lembrar o que são as parábolas. Porque Jesus escolheu mostrar os seus ensinamentos, falar conosco através desse tipo de histórias simples, mas cheias de significado e símbolos. Essas parábolas, elas são como um texto com inúmeras camadas. Cada vez que nós fazemos a leitura, cada vez que escutamos uma parábola, podemos desfrutar de uma ou mais dessas camadas. E vamos tirando pouco a pouco e entendendo a profundidade desse ensinamento. Às vezes elas parecem simples, mas as suas camadas demonstram que elas vão muito além. Algumas dessas camadas nós tiramos através do tempo. Precisamos do amadurecimento enquanto sociedade para entender cada uma delas. Hoje, a nossa sociedade tem mais possibilidades de interpretar o texto do que, por exemplo, os teólogos da Idade Média ou aqueles homens e mulheres que ouviram as parábolas de Jesus e dos seus apóstolos. Outras camadas nós conseguimos desfrutar através do nosso amadurecimento pessoal. Enquanto mais crescemos, refletimos e pensamos sobre o que Jesus nos ensinou, mais conseguimos ver e pensar sobre através das parábolas. Então é sempre interessante pensar que Jesus escolheu algo atemporal. Podemos continuar por mais 2000 anos falando sobre as mensagens de Jesus, lendo, interpretando e continuaremos retirando mais camadas e aprendendo novas coisas daquilo que foi nos trazido há 2000 anos. Então sempre ao ler uma parábola seria interessante que pensássemos sobre isso, para conseguirmos extrair cada vez algo novo ou depurar, melhorar uma reflexão que já tínhamos. Então tudo que Jesus nos trouxe foi muito bem pensado, né? Tudo, a forma como ele fez as coisas, as escolhas que ele fez. Então é sempre bom que tentamos buscar isso, entender essa missão que nos foi trazida. Então aqui na parábola do filho pródigo, a gente vai tentar extrair algumas dessas camadas. E a principal delas é a camada do tempo. Vamos tentar ouvir a parábola como os homens e mulheres do tempo de Jesus. Como eles ouviram? Quais foram os símbolos, quais foram os elementos dessa história que chamaram a atenção daqueles homens e mulheres. Então, a parábola ela faz parte do Evangelho de Lucas e ela está junto de outras duas histórias sobre a ovelha perdida e a moeda perdida. Então, o contexto é importante sempre para entendermos, né? Jesus estava fazendo uma refeição e ele convidou os homens vistos como pecadores para aquela sociedade que se juntassem a ele e fizessem a refeição juntos. Os doutores da lei, ao ver aquela cena, novamente questionaram Jesus: como consegues sentar à mesa com pessoas desse tipo? E é aí que Jesus conta então a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e por último a do filho pródigo ou do filho perdido. Então ele começa com algo simples e traz por último uma reflexão um pouquinho mais profunda, que diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante. E lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois, ele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa, e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas, caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti.
não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: Trazei a principal estola e vestiu. Dai um anel para a sua mão e sandálias para os pés. Trazei um novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos. Comei, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava em campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando um dos servos, informa-se sobre o que seria isso. E lhe disse: O teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta ao seu pai, disse: Eis que te sirvo há tantos anos. Jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele um novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Então aqui nós temos 3 personagens: o pai e os 2 filhos. O personagem principal que causou espanto naquele momento não foi o filho pródigo, nem o filho mais velho. É sobre o pai a grande mensagem dessa parábola. É o pai que age de uma forma completamente diferente do esperado dos protocolos daquela sociedade. E é esse pai que Jesus estava querendo apresentar para aqueles homens e mulheres. Então, pensando desde o início, esse filho primeiramente pede a herança, o que era algo já que não acontecia naquela época. A herança era algo muito importante na divisão daquele tempo. Inclusive, boa parte da nossa matemática vem pelos trabalhos de estudo de como se dividir herança entre muitos filhos. Então, a herança era algo que só acontecia na morte do ancião. E esse filho pede a herança em vida, com o pai vivo. Então, para aquele momento, esse pedido do filho é uma humilhação muito grande à figura desse pai. É como se ele dissesse: você já está morto para mim, não quero mais viver com você, não quero mais estar aqui, quero o que me cabe e vou embora. Então, já no início da história, o espanto causado era grande. Esse filho cometeu uma grande humilhação para esse pai. E ainda assim, o que o pai faz? Atende o pedido do filho. Tudo bem, se é o seu desejo, eu divido a nossa terra, eu divido a herança e eu te dou. E ele vai embora. Ele gasta essa herança. E aqui a gente pode pensar, ele não só gastando os recursos financeiros, mas ele jogando fora, se distanciando da herança desse pai, dos ensinamentos desse pai, de tudo aquilo que o pai passou enquanto ensinamentos morais, enquanto ensinamentos do que é certo e do que é errado dentro da sua família. Era isso que esse homem estava se distanciando, estava dissipando, essas ideias que foram aprendidas no lar. E quando ele chega então em outro país e gasta os recursos, aqui a gente tem uma simbologia muito forte que apresenta quando é que ele chega, ao que nós diríamos hoje, ao fundo do poço, quando ele vai trabalhar com os porcos. E aí nós temos que lembrar que aqui quem ouvia essas mensagens, Jesus, e esse cenário, era um povo judeu. O povo judeu entende os porcos como animais impuros,
que não devem ser comidos. Então, para alguém, para um judeu, trabalhar alimentando os porcos, cuidando dos porcos, já mostra que realmente nada dentro daquela cultura sobrou para aquele homem. E ele resolveu, para sobreviver, fazer algo que estava completamente fora dos seus ensinamentos. E além de trabalhar com os porcos, ele deseja se alimentar com aquilo que alimentavam os porcos. E nem isso davam a ele. Então aqui mostra a profunda miséria que esse homem se encontrou. E aí ele faz algo que é muito importante. Diante desse cenário, diante dessa miséria, ele pensa no pai. Ele poderia ter feito muitas outras coisas. Ele poderia ter ido além para tentar sobreviver, ter errado cada vez mais nessa tentativa. Ele poderia, por orgulho, jamais ter voltado, porque ele sabia que o que ele fez estava muito errado. Mas ele pensa no pai, ele pensa no lar, e ele pensa como aqueles que lá estavam tinham boa vida, eram bem tratados, não apenas aqueles de sangue, mas todos aqueles que estavam próximos ao seu pai, os seus trabalhadores do campo também. E então ele pensa, vou retornar. E quando ele retorna, provavelmente cabisbaixo, extremamente humilhado, ele chega ao campo e ele olha seu pai de longe. E aqui nós temos provavelmente o momento de maior espanto daqueles que escutavam a história. Este homem, um ancião judeu de 2000 anos atrás, provavelmente com a sua longa túnica, com as suas longas barbas, com o seu cabelo branco, seu cajado, no campo, olha ao longe, enxerga o seu filho, e o que ele faz? Ele corre ao encontro do seu filho. Nenhuma das pessoas que ouviam essa parábola poderia imaginar essa cena. Um homem, um ancião, correndo para receber um filho que errou como este filho tinha errado. Um filho que errou não apenas consigo, mas errou perante o pai. Humilhou o pai com os seus erros. Mas ainda assim, esse pai corre e vai além. Quando encontra o filho, provavelmente segura o filho nos seus ombros, busca os seus olhos cabisbaixos e o beija repetidamente, demonstrando não apenas que recebia esse filho, mas que amava esse filho. Uma cena de amor. E nesse momento, essa era a principal mensagem de quase todas as falas de Jesus. Que o Pai que Jesus apresentava àquela comunidade não era mais um Pai de punições. Não era mais um Pai a qual devíamos temer. Mas era um Pai que, ao nos encontrar, nos acolheria com amor. Esse pai não disse que o que esse filho fez estava certo. A parábola não trata de certo e errado. Isso cabe a cada um de nós, num julgamento íntimo, tal qual esse filho teve quando se encontrava num momento de total miséria. Ele refletiu sobre os seus atos. E ele escolheu o caminho de retorno ao seio familiar, retorno ao pai. E esse pai acolheu. E essa é a grande mensagem do Evangelho de Cristo. O acolhimento, o amor. Não nos cabe julgar, nos cabe acolher. Ele acolhe e ele traz esse filho. E ele vai além. Ele pede nova roupa, um anel, as sandálias e uma festa. O novilho deveria também ser sacrificado para que eles pudessem se deleitar. E esses símbolos também trazem reflexões. A nova roupa
para aquele tempo, era a ideia de retornar ao seio. Então ali ele estava novamente como um filho de um dono da terra, onde ele iria se vestir com a melhor túnica. Para nós, espíritas, podemos entender uma outra camada, uma nova roupa, porque o nosso Pai de misericórdia nos oferece quantas roupagens precisamos para crescer. São as encarnações que nós temos, as novas chances que nós teremos sucessivamente, para que possamos aprender, refletir e retornar sempre. Então, aqui nós temos a roupa, as sandálias também. As sandálias, por muito tempo, e não só naquele tempo antigo, diferenciavam as pessoas livres daquelas em situação de escravidão ou servidão. Então, quem não era livre não poderia usar sapatos. Eles andavam descalços. E isso é algo que aconteceu ao longo dos séculos e milênios. Inclusive, no Brasil, era assim também, que se fazia distinção entre as pessoas livres e em situação de escravidão. Então, ele recebeu sandálias para perceber que ele estava livre e que ele voltava à fazenda, né, voltava ao campo do pai. Mas podemos entender também essa sandália como um convite à liberdade, mas também à proteção desse pai. Você é livre para caminhar, mas eu caminho contigo, eu protejo os teus passos, eu estou ao teu lado. Então, novamente, um sentido de acolhimento contínuo. O novilho é a ideia da festa. Algo estava perdido e encontramos. Meu filho estava morto e reviveu. E aí é a ideia de que não nos cabe julgar por que este filho morreu ou o que aconteceu. Acaba a ideia de que eu simplesmente não. A ideia então de que a gente faz uma festa quando a gente encontra algo que foi perdido. E é por isso que antes dessa parábola, Jesus fala da moeda perdida e Jesus fala da ovelha perdida. Então, na moeda perdida é uma mulher que perde uma moeda em casa e procura essa moeda e se sente muito feliz quando encontra. Na parábola da ovelha, é um pastor que perde a sua ovelha e se sente muito feliz ao reencontrar. Então, Jesus está tentando trazer esse sentimento, que não nos cabe pensar o porquê que a ovelha se perdeu ou o que fez com que eu perdesse essa moeda. Ele fala especificamente do sentimento de alegria ao reencontrar. E é isso que esse pai sente, a alegria em ver um filho retornando. E aqui voltamos à ideia de que o filho fez a reflexão. O filho se arrependeu, se despiu do orgulho e retornou para aquele lar. Quantos de nós seguimos o caminho do erro por orgulho de não pedir perdão, de não querer retornar e enxergar os olhos daqueles a quem nós humilhamos, a quem nós maltratamos? Seguimos no erro, seguimos na situação que esse filho estava, porque não queríamos encarar o outro caminho, o caminho do retorno. Então aqui Jesus mostra que o nosso Pai vai sempre se alegrar quando um de nós escolher esse caminho, escolher retornar, escolher pedir perdão, escolher deixar o orgulho de lado e caminhar de uma forma mais positiva, seguir em diante. E isso não é um ensinamento só àquele tempo. Isso também é muito atual, porque essa é uma camada moral que, para conseguirmos superar, precisamos de muita reflexão, de muitas novas roupagens que esse Pai nos traz, para conseguirmos entender e vencer esse sentimento
nos reencontrarmos com aqueles que nós amamos, deixarmos de lado muitas vezes coisas que foram ditas e que não eram nem verdade, foram apenas ditas e agora não sabemos mais como retirar aquilo que foi dito, não sabemos mais como olhar os olhos daqueles que nós profundamente amamos, mas não sabemos como expressar. É dessa felicidade. E se pensarmos dessa forma, a felicidade desse pai é tamanha, porque esse filho estava morto e retornou. Além desses símbolos, ele entrega também o anel. O anel como uma ideia de aliança, de símbolo cíclico, de que não importa os caminhos que esse filho vai percorrer, aquele pai está ligado a ele para sempre. É um laço profundo. Então, essas simbologias mostram um pouquinho dessa mensagem que Jesus gostaria de passar. Desse pai de amor, desse pai que nos acolhe, que nos ama. Esse pai tão diferente do pai da tradição judaica, do pai do Antigo Testamento. E é por isso que celebramos a ideia de amor que está no Evangelho de Cristo. Porque é isso que ele nos trouxe. E aí nós encontramos o filho mais velho, aquele que estava ao lado do pai por toda a sua vida, por todo aquele tempo. E quando encontra aquela festa pelo retorno do seu irmão, ele não consegue sentir a alegria que o seu pai sentiu. Pelo contrário, ele sente raiva, ele sente inveja, ele pensa, por que eu nunca tive nenhuma dessas coisas? Porque eu, que sempre estive aqui, trabalhando ao lado do meu pai, porque também eu não ganhei uma festa, única, anel, sandália, um beijo amoroso? E é por isso que nós percebemos que somos ao mesmo tempo o filho pródigo e também o irmão mais velho. Porque muitos de nós, quando lemos a parábola do filho pródigo, nos reconhecemos no pensamento desse irmão mais velho. Por que o pai faz isso? Por que ele dá um prêmio àquele que errou? Porque nós ainda não conseguimos entender essa misericórdia. Porque ainda nos soa o julgamento das ações. E acolher e amar não tem a ver com quais foram os seus erros. Eu te amo se você não errar. Eu te amo se você não caminhar por ali. E esse pai estava mostrando que o amor está ali, independente dos caminhos e dos erros. Claro, os erros têm consequências. Novamente, a parábola não fala de certo e errado. Não diz, muito bom o que você fez, meu filho. Não, não é disso. Jesus não tratou disso em nenhuma das suas histórias. Jesus não julgava aqueles que caminhavam com ele, Jesus não julgava aqueles que ele acolhia. Não se trata de julgamento. Julgamento é a consciência desse homem que passou as humilhações e refletiu. Ele sabe que ele errou. E ele vai receber as consequências disso. Na sua vida, na sua caminhada. Ao Pai, àqueles que amam, cabe o acolhimento. E é aí que nos soa tão difícil. Porque ainda não estamos nesse local. Ainda não somos aqueles que simplesmente amam sem julgar. Ainda julgamos. O nosso amor pelos nossos, ele ainda tem sim condições. Porque ainda estamos nesse momento. Estamos aqui, num momento tão inicial da nossa maturidade espiritual. Estamos no início, no caminhar. E Jesus nos trouxe essa mensagem e por 2000 anos continuamos refletindo por que será que o Pai acolheu o filho pródigo dessa forma. E é por isso que essas mensagens são atemporais. Porque precisamos continuar refletindo e perceber que, quem sabe, em algum momento da nossa vida,
em alguma situação, seremos sim esse pai que acolhe com amor, um amor profundo e verdadeiro. Em outros momentos, seremos o filho pródigo que se lança ao mundo, que erra, mas vamos torcer para que possamos refletir e retornar como ele. E em outros momentos, somos esse irmão mais velho que não compreende o amor que ele vê. Ele não peca, mas não errar não é o suficiente. É como a literatura espírita nos diz: não fazer mal não é o suficiente. Somos responsáveis por todo o bem que deixamos de fazer. Então esse irmão não fez tudo aquilo que o mais velho fez, mas ele também não conseguia sentir o amor que o seu pai estava ensinando ali naquele momento. Nessa parábola, cabe a reflexão de que nós não caminhamos em uma evolução em linha linear. Somos esses dois irmãos ao mesmo tempo. Somos ainda aquele que erra, que pede perdão. Somos aquele que erra e orgulhosamente não pede perdão. Somos aquele que não sabe amar e acolher, mas em outros momentos conseguimos. E isso é o importante, porque se só vemos aquilo que não conseguimos, estamos sempre olhando para nós mesmos, nos vendo sempre como ainda não aprendi, somos errados, e a gente fica com aquele sentimento negativo que não nos auxilia na nossa evolução. É importante que nós possamos entender que dentro de todos nós existe o aprendizado que nos impulsionou, existe aquelas atitudes e pensamentos que às vezes nos derrubam, mas que precisamos continuar caminhando, sempre na esperança, sempre com o pensamento nesse Pai, porque é a certeza da atitude desse Pai que nos dá força para voltar e para pedir perdão, porque sabemos que o Pai, quando nos ver ao longe, vai correr até nós, vai nos abraçar repetidamente, vai olhar para nós e vai dizer que nos ama e que nos acolhe. Essa é a principal mensagem. Então, que possamos buscar na nossa vida um caminho que leve a esse Pai, sempre errando e aprendendo com os nossos erros, pedindo perdão quando erramos, deixando o orgulho de lado e buscando sempre o amor desse Pai. Que possamos todos refletir e estar sempre ao lado desse Pai amoroso, porque Ele certamente está conosco em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Assim seja.